CHIMIGS de Chimigas. Seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Chimigas Podcast. Como é essa partida dele? O Márcio, ele era jovem. Ele estava com uns 36, 37 anos, mais ou menos. E aí, quando ele me ligou para falar do câncer, foi justamente aí que ele descobriu. E aí, ele começou a fazer o tratamento, que foi na época da pandemia, que inclusive eu não pude visitar ele por conta da pandemia, e eu não achava forte o suficiente para visitar ele também. Aham. E aí, ele começou um tratamento, e eu já, nessa época, eu já era massoterapeuta. Sim. Eu já estava trabalhando com massoterapia e fazia alguns bicos de trança, que depois eu vou chegar nessa parte. Sim. E aí ele pegou e depois de 2 anos de tratamento, se eu não me engano, ele me ligou e falou que tinha se curado do câncer. Aí eu falei, nossa, graças a Deus. Sabe, foi um alívio, parece que eu que tinha me curado. Imagina. Sabe? E aí eu fiquei bem, levando uma vida leve, livre, solta, né? Feliz por ele, claro, era um Casada, amigo. já com um negocinho ali que daqui a pouco a gente Sim. vai abordar mais sobre. E o seu irmão, seu melhor amigo, seu mentor, curado. Curado. Não quero mais nada na Não vida. quero mais nada. E aí, um certo dia, eu comecei a sentir uma dor muito grande no meu estômago, né? E aí, é aí que aparecem as crenças da gente. A gente começa a ter algumas crenças, né? Eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu estômago e o meu marido quis me levar no médico, né? Eu falei, não, deve ser alguma coisa que eu comi, passei mal. Só que aí só foi piorando. E aí a gente resolveu ir no médico. Aí o médico fala assim, isso é emocional. Eu falei, mas minha vida tá tão bem, tá tudo certo, não é emocional. Aí eu falei pro meu marido, nossa, esse médico não sabe o que fala, né? E aí, depois de 2 semanas, eu senti de novo uma forte dor. E todas as vezes que eu sentia, eu pensava nele. Eu falei, mas ele tá no hospital, ele tá bem, eu tô falando com ele, só tá fazendo o hemodiálise, se eu não me engano. E aí, um certo dia, numa quinta-feira, se eu não me engano, eu senti uma dor muito forte no meu estômago. E aí veio ele na minha cabeça. Aí eu tava varrendo a minha casa. Na hora eu soltei a vassoura e comecei a fazer massagem, aquela coisa toda. 10 minutos depois, a esposa dele me liga. E ela me ligou e falou assim, ó, a gente só tá esperando a liberação do médico para os amigos se despedir do Márcio. Seu emocional te deu vários alertas que o seu irmão... Eu vou falar essa palavra, mas você vai entender o contexto. A sua alma gêmea não estava totalmente bem, como ele Exatamente. falou. Acredito eu que ele só estava tentando ali amadurecer a ideia. Sim. E como você já estava estabilizada, não quis te preocupar. Exatamente. E aí só que quando ele me ligou para falar que já tinha se curado do câncer, ele me falou, como sempre, ele me apoiando, ele falou assim, ó, agora você pode ficar tranquila, eu tô bem, e você não desiste desse seu salão. Independente do que acontecer na sua vida, você vai continuar com o seu salão e tal. E aí, depois de uma semana que eu recebi a ligação, né, do que tinha acontecido, aí eu não acreditei. Aí eu desliguei o telefone, liguei desesperada pro meu marido, e depois a ficha caiu, né? Só que quando ele partiu, foi metade de mim embora. Com certeza. Eu tô te falando, é a alma gêmea. A alma gêmea nessa relação Porque... de amizade e mentoria. Só que como essa partida, Maria, como você mesmo já tinha dito, ele te inspirou a fazer esses cursos, te motivou. Você faz esses cursos, só pra gente entender, recapitular. Você faz esses cursos e depois sai do seu trabalho no escritório, é isso? Isso, aí eu saio do trabalho do escritório e resolvo trabalhar só pra mim, empreender. Aí eu começo a empreender. Através dos cursos que você fez com apoio do Márcio. Sim. E aí, a minha decisão também de não trabalhar mais em CLT, por conta do bebê, né? Porque aí nessa época eu tinha engravidado. Você engravidou na pandemia? Eu engravidei na pandemia. Eu tive meu bebê poucos meses antes do Márcio falecer. Que inclusive ele seria padrinho do meu filho. Gente, que história linda. E aí ele falou assim pra mim, quando eu falei, né, você vai ser o padrinho do meu filho e tal, ele falou assim, quando eu melhorar a gente vai batizar o bebê. Ele e uma amiga minha também que eu conheci no hotel. Os dois iam ser padrinho do bebê, né? E aí, infelizmente, ele não conheceu o bebê, eu não consegui despedir dele,
que eu quero deixar bem claro que não foi por falta, tipo assim, ai, que amiga é essa que não vai se despedir do amigo, né? Mas é bom as pessoas saberem que nem todo mundo é forte o suficiente. A última imagem que eu queria ver dele era bem. Com certeza. E você está totalmente certa. Maria, eu vou aproveitar esse gancho. Tá linda, emocionada, maravilhosa. Isso só mostra a sua gratidão pelo Márcio, né? Por essa história que vocês desenvolveram e construíram juntos. Eu tenho certeza que aonde ele está muito orgulhoso de ver aquela menina que ele zoava, que ele brincava, agora em uma entrevista nacional e internacional para todo o Brasil e para todo o mundo. O mundo está conhecendo a Maria que o Márcio conheceu. Exatamente. Tá bom? Vamos voltar ali para aquela fase chata das tranças. Que fase. Então você já usava tranças. Então, não. Porque como nordestina preta, que vem para São Paulo, o que a gente faz? Pelo menos eu fiz, alisei o meu cabelo. Porque eu queria me encaixar no padrão que as pessoas haviam colocado. Você aceita. Se aceitar. As pessoas, e assim, para as pessoas me aceitarem, eu sentia que eu precisava de um cabelo liso, né? Até porque na escola é aquela chacota. Na escola, na televisão, você não tinha referência. Não tinha. Entendeu? Hoje não. Hoje é outra história. É isso que as pessoas precisam entender. A força, a resiliência de um penteado afro, de uma trança afro. Eu não quero saber se você acha bonito ou não. Eu quero que você respeite. Exatamente. E aí, eu fiquei bastante tempo usando cabelo liso. Eu não usava trança. Até que eu comecei a ver as pessoas usando mais tranças aqui, porque eu via muito na Bahia. Aqui eu não via tantas pessoas usar trança, né? Aí eu falei assim, eu vou no centro de São Paulo colocar trança. E aí eu fui no centro de São Paulo, coloquei e voltei pro meu emprego, que foi onde aconteceu aquela parte chata, aquele episódio. Mas quando você vai para São Paulo colocar as tranças, você já fez a transição? Não, eu coloquei trança. Com ele alisado. Com ele alisado. E depois eu tirei a trança e continuei com ele alisado. Não, depois que eu coloquei as tranças, eu fiquei mais um bom tempo alisando meu cabelo. Relaxamento, progressiva, essa coisa toda. Essa profissional da trança não te deu nenhum direcionamento? Não, fiz com as nigerianas que tem lá. Nenhum, até porque eu nem entendi o que elas falavam, né? Entendi. Então, e se elas falou também... Tá falado. Tá falado. Bacana, então. Aí você faz a trança e se apaixona. Me apaixono. Na verdade, já era apaixonada, né? Baiano já nasce trançada, né? Já nasce sabendo trançar, já tem um dom, né? Eu falo isso. E aí, depois, quando eu saí do hotel, aquela coisa toda, que eu tinha usado a trança lá, e aí eu comecei com a massoterapia, eu falei assim, eu não tô mais com condições de pagar alguém para fazer trança. Aí é onde entra aquela coisa assim, se eu não tenho condições para pagar, eu aprendo a fazer. Não peço desconto, não peço fiado, aquela coisa toda. Eu sou desse tipo, entendeu? E aí foi onde eu comecei a fazer massagem nas minhas clientes, só que eu estava trançada. Aí elas falaram assim, quem fez a trança no seu cabelo? Passa o contato da sua trancista. E eu falei, foi eu que fiz. Só que assim, eu fazia o básico, não era igual hoje, né, que tem vários modelos, eu fazia o básico. Mas o básico bem feito... Não era tão bem feito, Pedro. Deixa de ser crítica. A Maria é autocrítica. Eu sou. A Maria é autocrítica e a gente tem isso em comum. Mas o básico bem feito chama a atenção. Chamou e atenção. você viu ali uma oportunidade. Aí eu tenho uma amiga minha, que tem uma menina, que o cabelo dela é crespo. Aí eu falei assim, deixa eu fazer o cabelo da Kiara, pra eu me aperfeiçoar. Aí eu falei, Kiara, vem aqui pra tia fazer o seu cabelo, né, seu penteado. Aí eu comecei a fazer o cabelo dela, as amiguinhas de escola começaram a gostar do penteado dela e começaram a pedir pra mãe entrar em contato comigo pra fazer o cabelo. E aí eu falei assim, gente, eu não sou trancista, eu não sei fazer trança. Porque igual você falou, aquela autocrítica, sabe, isso aqui não tá bom, não vou cobrar. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu tô precisando de dinheiro, vou cobrar R$15. Ô Maria, e você sabe de onde vem essa autocrítica, né? De onde, Pedro? Diga-me. Lá do Nelson. É verdade. Exatamente. Vocês entenderam, gente? É daí onde vem a nossa autocrítica.
De tantas pessoas apontarem um dedo e você não consegue, você não é ninguém sem mim, você não é ninguém sem essa empresa, você vai passar fome, você vai voltar aqui pedindo pra outra oportunidade, é por isso que eu não vou te demitir. Quem é você? Nordestino. Preto. Mas eu agradeço. Não, sim, a gente agradece. A gente agradece. Nordestino é muito agradece. grato. É por isso que a gente tem essa autocrítica e faz bem feito. Nordestino é muito grato, né? A gente sempre agradece, seja crítica, positiva. Eu costumo dizer que o que não vem pra me fazer ganhar algo, vem pra me fazer aprender. Exatamente. E qual foram os primeiros desafios assim da transição da massagem para as tranças? Olha, Pedro, quando eu comecei a trabalhar com tranças, que aí eu comecei a cobrar um preço acessível para eu atrair cliente, eu jurava que eu só precisava aprender a trançar. Aí é onde entra o empreendedorismo. Iludida. Eu era iludida. Aí é onde entra o empreendedorismo, né? Que aí a gente acha que a gente vai entrar num negócio e você só precisa aprender a fazer aquilo, mas não é. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora eu preciso atrair cliente? Eu preciso de marketing, eu preciso dessa coisa toda. E aí eu comecei a pegar algumas pessoas para fazer de graça, para eu tirar foto e postar. O tão falado modelo. Modelo, exatamente, modelo, para tirar foto e postar. Só que, como eu precisava também investir, eu cobrava um valor acessível para eu ter as modelos. E aí o meu primeiro kit que eu comprei de trança foi um pente e uma pomada. Que, inclusive, eu comprei errado. Eu comprei um gel achando que era uma pomada. Eu comprei O início. mas eu não desisti. Não, jamais. E daí você abre o seu próprio negócio. Não. Aí eu comecei a trabalhar na sala da minha casa. Eu comecei a atender na sala da minha casa. E aí, em 4 meses que eu estava atendendo na sala da minha casa, começou a crescer o suficiente para eu falar assim, nossa, mas a minha sala está muito pequena. Muito pequena. E aí eu conversei com meu marido, ele falou assim, mas esse é o momento. Ele sempre me apoiou, mas ele é daquele, eu não vou falar para ela fazer, porque se der errado, ela vai me matar. Aí eu falei assim para ele, não, tá muito pequena aqui, não tô mais suportando essa quantidade de pessoas, né? Então aí eu comecei a procurar vários lugares que tinham preço acessível para eu alugar, né? Sem ter a certeza de que eu teria cliente suficiente para pagar, mas eu falei assim, eu vou tentar, porque se eu não tentar, eu não vou conseguir. A fé. A fé. Eu acho que tudo que você coloca fé, vai. Mas é incrível, que eu falei assim, eu vou procurar um lugar. Comecei a procurar aleatório. E aí teve um dia que eu tava cansada, Pedro, eu falei, eu não vou mais procurar lugar nenhum, né? Aí eu tava descendo para o quarto dos meus filhos, aí eu parei na escada e falei assim, ai, Deus, se for da sua vontade, vai aparecer um lugar, não vou mais procurar, cansei. Falei desse jeito. E aí, quando eu acabei de descer a escada, uma amiga minha tava querendo bater perna, andar no bairro, né? Ela falou assim, vamos andar comigo? E aí eu fui andar com ela, aí eu dei de cara com a placa na rua seguinte, né? Com a placa de aluga. E aí, quando eu vi aquela placa, eu falei assim, se o preço for acessível, eu vou alugar esse, pronto, acabou. Você alugou? Aí eu aluguei. Na hora eu aluguei. Gente. E aí eu liguei pro meu marido, falei, aluguei um salão. Assim, é louca Louca. essa, né? Louca. Essa palavra persegue toda pessoa persistente, todo micro ou macro, ou empreendedor ou empresário. E eu costumo dizer, Charlie Brown Jr., só os loucos sabem. Exatamente. E aí eu aluguei e fiquei por 1 ano nesse salão, que foi o primeiro que eu abri, né? Aí eu falei assim, eu tô no salão, algumas pessoas pediam corte de cabelo masculino. Aí eu falei assim, eu não sei cortar cabelo masculino, só sei fazer trança. E algumas tranças também que eles me pediam, eu não sabia. Eu falei, preciso me especializar e preciso de um barbeiro dentro desse salão. Outra oportunidade. Visionária. Já falaram isso? Eu acho que eu sou, viu? Você não acha, você é visionária. Viu ali a oportunidade de ter um barbeiro e se especializar mais uma vez. Porque você poderia se acomodar. Não, já fiz vários cursos, não preciso mais me especializar, não. Agora eu preciso ter retorno, um retorno financeiro. Exatamente. Eu tenho agora 3 filhos para criar, um salão para dar conta, agora é luz, é água, além da minha casa, do meu salão, preciso me especializar. Aí foi onde eu comecei a fazer cursos, né? Porque eu tinha uma noção básica da trança. Eu falei assim, não, mas o que as meninas querem não é o básico. Elas querem algo além, né? Que é a tendência.
E também a Maria, E né? a Maria, tinha que ser eu. Tinha que ser eu. Então, é isso. Você não pensou, vou contratar uma Não. pessoa que sabe. Vou me especializar, especializar. mais uma vez. Vou me capacitar mais uma vez. E o seu anjo ali, ó. Estuda, Maria. Estuda. Estuda. Por isso que hoje, meu filho mais velho tá com 16 anos, né? Fazer 16 anos, próxima semana, e o outro tá com 12. Tudo, é todo dia, estuda, estuda. Inclusive, eu peguei e paguei curso, né? Eu e o pai dele pagamos o curso pra ele de barbeiro. Ele que virou seu barbeiro. O de 16 anos. Gente, que incrível. E aí eu paguei o curso dele, e ele falou assim, mãe, mas eu não sei pra cotia sozinho. Aprende, eu aprendi. Eu cuidei de você com 17 anos, você com o peito aberto, você vai aprender a fazer um cabelo, uma barba. Vai se tornar resiliente na raça, menino. Eu trouxe essa coisa nordestina pra mim. Não, Ô Maria, e mas- como foi ver toda essa transformação, o seu salão, ver o seu filho trabalhando com você, a força que você recebeu do Márcio, você já tá aí levando para outras pessoas. Então, e quando eu abri o salão, Pedro, eu ficava assim, porque tem aquela coisa, você quer um nome, quer uma cor, quer algo legal. E aí eu falava pro meu marido, mas que nome que eu vou colocar no salão? Tem que ser algo que faça sentido, né? Já que você vai investir, investe, né? Aí ele falou assim, por que você não coloca o nome Salão Marocas Afro Hair? Que é uma homenagem ao seu amigo, que me chamava de Marocas, ele me chamava de Marocas. Que lindo. E aí eu coloquei o nome do salão, Marocas Afro Hair, em homenagem a ele, dedico isso a ele. E aí, como eu abri esse salão, a clientela ia aumentando. Aumentando. E o meu filho também cortando cabelo, sempre vinha um ou outro. E aí chegou mais uma fase que depois de um ano também já estava pequeno o salão para mim. Eu precisava crescer. Junto com o público. Junto com o público. Eu precisava de uma estrutura melhor, de algo aconchegante, sabe? Apresentável. E aí, fui à procura de novo de um Novo espaço. Mas agora não com aquela preocupação de, meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a água? Não. Não. Tem a preocupação ainda, Não, né? sim. Mas não Continua. continua. Mas não aquela inicial. Não. E aí, eu andando com o filho o mais velho sempre tá comigo em tudo, né? Aí eu falei assim, vamos andar aqui no bairro. E aí tinha uma igreja. Aí eu olhei pela parte de baixo, estava fechada a porta, e aí eu vi umas divisórias. Aí eu olhei pro meu filho, é ali. Ele falou assim, mãe, você é louca. Ele me chama de louca direto. A gente sempre é Só taxado os de louca. loucos sabem. Mas eu acho que empreender é um pouco de loucura, É né? loucura. Você sai da certeza para incertezas. Incerteza. Porém, aquelas incertezas, todos os dias tem milagres. Exatamente. E aí eu peguei e falei assim pro meu filho, vamos ali perguntar pra moça que tá? E ele, mãe, eu não vou, tô com vergonha. Eu falei, você vai sim. E aí eu falei, moça, vai ser galeria aqui? E ela, eu não sei o que meu pai vai fazer. Eu falei, dá o contato do seu pai. Eu fui a primeira pessoa. A galeria não estava pronta ainda. Ele estava começando a fazer, ele estava... Você que estreou. Foi. Aí eu peguei, conversei com ele e tal, e ele falou assim, pra quando você quer? Eu falei, o mais breve possível. Termine logo, por favor. Termine logo, meu filho. Mas olha, Pedro, termine logo, só que teve uma questão, porque aí ele viajou, né, pra fora e tal, e aí eu fiquei com um pouco de incerteza. Eu falei assim, lá é mais caro, se as clientes não quiserem ir comigo e tal. E aí eu peguei, e aí teve algumas situações em casa também, financeira, e eu fiquei, falei assim, eu vou ter que desistir. Aí eu pensei em desistir, tanto é que eu liguei pra ele e falei assim, não quero mais, por conta de algumas situações em casa. Aí eu falei assim, mas é aquilo que é pra mim, eu gostei daquele lugar. Liguei de novo pra ele. Falei, eu quero, dessa vez é certeza. Essa mulher é louca. Acho que todo mundo pensa isso. Essa mulher é louca, uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Mas não é que eu não quero, eu sempre quero. Às vezes tem uma coisinha ou outra, a gente é ser humano, né? Uma E atrapalha. Não, mas... E aí eu conversei com ele e consegui abrir. Aí ele conseguiu, em 3, 4 meses, ele fez a minha sala. A minha sala foi a primeira a fazer dentro do estabelecimento dele. Óbvio que eu não ia trazer aqui pro nosso programa uma pessoa que eu não tivesse uma admiração e que eu não conhecesse. Então, assim... Agora você falando que esperou 4 meses...
você teve uma estratégia que movimentou as redes sociais. Sim. Eu quero que você fale um pouquinho dela, porque é muito importante as pessoas entenderem que a sua capacitação não foi apenas para evoluir como transista, como empresária, mas também que você tem ali um dendê pela estratégia, pelo marketing. Eu tô ficando viciada em marketing, viu, Pedro? É isso aí. Aí eu falei assim, na verdade, a ideia não foi só minha. Foi da minha amiga, que tá aqui também, que ela me ajudou. Né? Falei, amiga, eu preciso chamar a atenção de alguma forma que as pessoas achem que eu vou fechar, porque aí eu aproveito e tenho noção se as pessoas realmente querem que eu continue com trança. A gente chama esse termo no marketing de buzz. Criar um borbulhinho, criar um Exatamente. barulho, criar uma movimentação. Aí ela foi me dando algumas ideias e tal, e aí eu peguei, não de cara, eu falei que ia mudar, eu falei que ia fechar, né? Dizer que ninguém tá... Maria, não é possível que você vai fechar. Foi incrível. E a minha transista, as pessoas falam assim, e agora? Quem vai fazer minha trança? Inclusive, eu recebi várias mensagens Aí você teve a certeza ameaçadoras. que a Maria faz diferença aonde ela estiver. Isso. E te digo mais. Você também provou o quanto é fiel às suas clientes. Sim. Porque você poderia muito bem, ao invés de alugar novamente no mesmo bairro, ir para o centro da cidade, como muitos fazem. Sim. Né? Então isso mostra o seu comprometimento e a sua responsabilidade com o seu público-alvo, Sim. né? Com as pessoas que estão ali realmente consumindo o seu trabalho. Obviamente que eu não tenho dúvida nenhuma que se você fosse para a China, elas iriam. Espero. Porque técnica e prática, só você que faz, só você que cria. Você pode fazer inúmeros cursos, mas tem alguma pontinha ali que tem um diferencial. Tem. E o apoio das clientes, né? Assim, hoje eu tenho as minhas clientes como amigas. Tem clientes minhas que eu fico assim, nossa, é mais que uma irmã. Tem algumas que já têm uma idade maior que a minha, eu falo assim, é como se fosse uma mãe. Sabe? Que elas sentam na cadeira, Pedro, e assim, elas me motivam. Cada dia que passa, elas me motivam. Então, quando eu saí do meu antigo salão, que eu fui para o atual, foi pensando nelas também. Porque, assim, era um lugar que a gente passava frio, não era um lugar confortável, eu percebia que não era, porque a gente tem aquela visão, que se não tá bom para mim, imagina para a pessoa que está sentada ali. E eu tenho procedimentos que levam 6, 7 horas. Então, eu falei assim, eu tenho que pensar nas minhas clientes, eu vou abrir um salão aqui no bairro, que ela já está acostumada. Eu tenho cliente que já tem 4 anos que está comigo. Olha só. E foi nesse pensamento que você colocou o seu filho para ser barbeiro, porque aí atrai um novo público. Eu pensei assim, as clientes vêm fazer trança e traz os filhos para cortar o cabelo. Olha só, estratégica, visionária. E os cuidados com esse cabelo, Maria? Qual foi o seu pensamento? Como é a sua estratégia? Então, Pedro, eu pensei assim, eu trouxe a minha realidade, né? Quando eu comecei a investir no salão, eu não pensava, tipo assim, só em mim, né? Comecei a pensar nas outras pessoas, porque hoje em dia a trança tá na moda, né? Tudo é trança. E além da trança, eu trabalho com outros tipos de cabelo, né? Com outros tipos de fibras. Não trabalho com natural e nem trabalho com cabelo liso. Eu trabalho apenas com sintéticos, orgânicos, cacheados e as tranças. E aí eu falei assim, eu vou trazer para cá, porque eu não vejo, ali onde que eu moro, alguém que faça esse tipo de coisa. Foi aí que também que me ajudou bastante, né? Eu queria trazer para as pessoas naturalidade. Inovação, naturalidade, sabe? Para a pessoa olhar no espelho e falar assim, eu sei que esse cabelo foi colocado, mas tá tão bem feito que nem parece. E foi pensado e desenvolvido para mim. Exatamente. Pensado nisso. Hoje, eu sou o meu marketing, né? Porque assim, as pessoas me veem cada semana, você sabe disso. Eu represento a minha empresa. Eu represento a minha empresa. Eu te dar um exemplo, né? Para as pessoas entenderem um pouco do meu trabalho também. Eu trabalho com cabelos orgânicos, biofibras, fibras sintéticas e fibras de colágeno. Eu prefiro trabalhar com cabelos que traz naturalidade para a cliente, para que ela não se estranhe de primeira, tipo, olhar no espelho, é uma outra pessoa, nossa, que diferente. Não, elas olham no espelho e falam assim, nossa, muito melhor do que eu imaginava. Por exemplo, esse cabelo que eu estou usando hoje é uma fibra. Então, assim, quando eu trago para minha cliente, é para a cliente olhar, o amigo olhar, o familiar olhar e falar assim, nossa, mas parece tão natural esse cabelo. É a sua identidade. A identidade. É isso, né, que eu tenho que trazer para as minhas clientes, entendeu? E aí,
pensando dessa forma também, eu falei assim, se eu estou oferecendo um cabelo que é diferente do natural, as pessoas não estão acostumadas, eu tenho que trazer os produtos também. Não acredito. E aí eu comecei a investir e abri uma loja virtual de produtos para cabelo orgânicos. E você ainda acha que não é visionária? Às vezes. Gente, então além do salão que você atende todos os seus procedimentos, a gente pode encontrar a barbearia. Barbearia. Sou suspeito para falar porque eu sou cliente assíduo. E agora, produtos e acessórios. Produtos e acessórios. Os produtos que eu tenho são próprios para os cuidados de tranças e cabelos orgânicos, que é esse tipo de cabelo que eu uso e que eu faço nas minhas clientes. E aí eu falei assim, tem que trazer alguma coisa meio afro, meio negona, né? Da cá. Minha essência. Essência. E aí eu venho trazendo alguns acessórios também, além dos produtos, né? Para dar uma inovada. Gente, algo diferente. Que bacana. Ô Maria, e qual vai ser o próximo passo, muito sem spoiler, mas que você já pode compartilhar com o seu público, com o nosso público em geral? Olha, quando eu comecei com a trança, o meu sonho era um certificado internacional. Já é um spoiler, não posso falar mais que isso. Gente! E só mais uma coisinha. Em maio ele vem. Não vou falar de que forma, como, mas ele vem. Disso então, eu não tenho dúvidas. Eu vou realizar o meu segundo sonho, que o primeiro era ter o meu salão reconhecido. Hoje em dia tenho bastante clientes, bastante pessoas que conhecem. E agora é o meu certificado internacional, cursos feitos com gringas. Maravilhosa. Maria, quero desde já agradecer a sua participação. Tenho certeza que vai ser um sucesso de público, de visualizações. Mas, diante de tudo que você me falou, só a sua presença aqui é o que me importa. É compartilhar essa história, essa força, essa garra, essa resiliência, essa transformação de ouvir vários nãos e dizer não, nada. Eu posso, eu quero, eu consigo. Entendeu? Então, eu quero que você deixe um recado para as mulheres que você inspira dia a dia no seu salão e vice-versa, porque como você mesmo falou, elas também te inspiram, e também para o nosso público. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E o que eu quero dizer, principalmente para as mães solo, é que não fiquem em um relacionamento que não se sente bem, por medo, porque o medo é o nosso maior inimigo. As dificuldades vêm, mas são os nossos filhos que nos motivam a crescer. E outra coisa que eu quero deixar assim, de mensagem para quem está empreendendo agora, quem vai começar, não empreendam pensando que amigos, familiares irão te incentivar, porque não vão. Já tem 4 anos que eu tenho o meu salão e eu posso contar no dedo a quantidade de amigas ou familiar que frequentaram ele. Então, assim, o apoio que eu tenho são de pessoas de fora, são de clientes, e independente disso, do apoio que você tem ou não, não leve isso para si. Tipo assim, eu não tenho apoio de tal pessoa, eu vou desistir. Não tenho apoio de um familiar, eu vou desistir. Entendeu? O importante é você ter em mente o que você quer para a vida, né? E colocar sempre Deus acima de tudo, porque sem Ele, nada faz sentido. Amém, Maria. Faço suas, minhas palavras. Mais uma vez, gratidão, tá? Mas eu, antes de finalizar, gostaria que você deixasse os seus contatos, suas mídias sociais e também revelasse para o povo, que eu amo essa palavra, povo, que além de transista, além de dona de loja, além de mãe de empreendedor, você também faz curso e mentoria. Você esqueceu? Exatamente. É tanta coisa que eu sou, né, Pedro? Então fala pro povo. Bota a boca no trombone, como a gente fala lá em Pernambuco. Eu também dou cursos de trança, entrelace, e eu vou deixar o meu Instagram para vocês também. Me seguir, conhecer o meu trabalho, me mandar mensagem para tirar dúvidas, que é o Salão Marocas Afro Hair, que é o meu Instagram.
Gente, é isso. Mais um episódio do Chimigas Podcast. E aqui inicia a sua história. Brinde, Maria, pra gente finalizar. Um brinde. CHIM